Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando Célula Online e eu agradeço pela sua conexão e hoje nós vamos estar no estudo número 5, Chamados para Comunhão e Missão. Tem um texto básico que é a oração de Paulo, está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, eu vou ler. O texto é um pouco longo, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês, da igreja de Éfeso, têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, do seu entendimento, o coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, neste século, mas também na que há de vir, ou seja, na era vindoura. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, ou seja, que cumpre tudo em todos. Uma oração tremenda e muito profunda. Vamos dar início ao nosso estudo comentando sobre alguns conceitos no sentido de facilitar a interpretação da palavra de Deus. Primeiro, Deus é a fonte primária de todas as coisas. Esse é ponto. Propósito tem a ver com a vontade de Deus, do seu objetivo, da sua finalidade. Vocação é algo que tem a ver com a singularidade que Deus coloca na vida de uma pessoa, e é um ato da soberania e da graça de Deus na vida daquela pessoa, e tem a ver com uma finalidade, com um fim, com um propósito. Chamado é um convite, é uma convocação para fazer algo, é uma escolha inteligente da parte de Deus, chamando alguém para fazer algo. Livre-arbítrio é a liberdade que eu tenho de escolher. E Deus estabelece implicações para a minha obediência ou para a minha desobediência. Satanás é o nosso inimigo, ele é enganador, ele é o adversário de Deus, ele é ardiloso e ele é o acusador. E ele já está derrotado pela obra vitoriosa do Senhor Jesus Cristo na cruz, através da sua morte, ressurreição e glorificação. E Satanás tem um prazo de validade para atuar na terra. Isso já está estabelecido. Presciência é o fato de Deus conhecer o futuro. O fato de Deus conhecer o futuro não o torna refém desse conhecimento, não transforma Deus em manipulador ou injusto. Isso aqui é muito importante porque há muita confusão com relação a esse conceito. Contingência é a questão do acaso, daquilo que não pode ser previsto. Deus não trabalha com acaso. Deus trabalha com fatos e com situações objetivas, e ele conhece o futuro pelo fato de ele enxergar o que vai acontecer. Então não é uma questão de jogar dados e trabalhar com probabilidades. Soberania fala da própria divindade de Deus,
da sua vontade, do conselho da sua vontade e o exercício dessa soberania. Só que o interessante é que Deus não menospreza e nem oprime o homem, mesmo tendo livre arbítrio. Ele é longânimo, ele oferece oportunidade e ele dá liberdade de escolha. E Deus tem padrão e tem implicações para a nossa escolha, a nossa obediência ou desobediência. Eleição é uma escolha que Deus faz. É uma decisão soberana de Deus, que não adianta nós ficarmos discutindo se é, se não é, se está certo, se não está. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor. Mas a eleição de Deus não é uma discriminação. Esse é outro ponto que cria muita confusão na área teológica e nós temos que ter clareza sobre esse assunto. Provação. Nós sempre seremos provados para que a nossa fé seja pura e a nossa obediência seja motivada pelo amor. Isso é um ato de misericórdia de Deus trabalhando a maturidade da nossa vida. Tentação tem mais a ver com aquilo que está lá dentro de mim, raízes de iniquidade, do que aquilo que está lá fora. É outro ponto importante que nós devemos observar. E o que está lá dentro de mim, como Jesus disse, é aquilo que contamina, não é? E o diabo é esperto, ele sabe fazer leituras e ele sabe aonde mexer para trazer derrota e confusão na nossa vida. Nós é que precisamos ficar atentos e sensíveis a essas fragilidades. Lei da semeadura, outra coisa importante. Nós colhemos porque semeamos. E aí tem as implicações da semeadura. A mesma métrica com que a gente semeia é a métrica com que eu vou colher. A gente tem que entender esse princípio. E eu também tenho que prestar atenção no tipo de semente que eu estou semeando, porque toda semeadura deve ser em conformidade com os princípios da palavra de Deus, motivados pelo amor e para a glória do Senhor. É bem assim a questão, o entendimento que nós devemos ter disso. Andar por vista. Você tem que ver para crer. É aquilo que Jesus falou a respeito de Tomé. Nós que andamos pela fé, nós cremos na palavra, nós cremos nas promessas e aí a gente gera a realidade do milagre. É o contrário. Liberdade. Só Cristo pode trazer liberdade à minha vida. E isso é um processo, tem a ver com santificação, tem a ver com o trabalhar de Deus no meu caráter. Maturidade. A igreja, não só o cristão como pessoa, mas a igreja como corpo de Cristo precisa amadurecer. E Deus traz esse processo de purificação e de amadurecimento na igreja para que ela seja útil nas mãos do Senhor. E maturidade fala de uma integridade na nossa vida, em todos os aspectos, não é num só. Nós podemos crescer num aspecto, mas não crescer no outro. A maturidade pega o todo e traz harmonia e equilíbrio, consistência, segurança e frutificação que permanece. Testemunho é aquilo que chama a atenção na minha vida. As pessoas olham para mim e elas observam a presença de Deus na minha vida e o valor da minha fé. E isso chama a atenção das pessoas. Ok. Uma vez estabelecido a clareza desses conceitos, vamos entrar então no nosso assunto propriamente. Vamos olhar para algumas nuances entre Deus, propósito, vocação, chamado e pessoas. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Deus é a origem de tudo.
Deus tem propósitos para a sua glória e Deus olha o presente e o futuro de uma mesma maneira, ao mesmo tempo. E Deus vocaciona pessoas, Deus estabelece talentos, habilidades na singularidade de cada um. E Deus chama pessoas para realizar coisas específicas de interesse do reino. E Deus trabalha com pessoas. Nós temos que entender que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então não existe acaso na vida de ninguém. Se eu tenho uma habilidade natural, foi Deus que me deu. Agora, essa habilidade natural, ela vai promover o reino ou simplesmente vai ser para o meu próprio benefício? Aí começa a dinâmica que nós temos que perceber essas nuances. Nós, como pessoas, independentemente se somos cristãos ou não, nós estamos no meio de um conflito. Esse conflito envolve o Espírito Santo, envolve a nossa vontade, envolve o mundo e envolve espíritos enganadores. Todos eles trabalhando para dominar o meu coração e trabalhar o governo da minha vontade. Quem governa a minha vontade? Todos eles atuam ao mesmo tempo. E eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer para entender esse jogo espiritual na minha vida, no dia a dia. E também na minha vocação e também no meu chamado. Quem chama, confirma o chamado. Quem chama, capacita. Quem chama, abre portas, abre oportunidades para que o chamado se realize. O chamado pode acontecer como um processo, por meio de várias etapas. E em cada etapa eu tenho que cumprir o meu papel. Eu tenho que crer naquele nível da revelação que veio até a mim. E eu tenho que estar pronto para novas etapas na minha vida. E tudo isso tem uma finalidade, tem um fim proveitoso para a honra e glória do Senhor. E essa clareza é importante para que a dúvida, a crise, a dificuldade não traga esmorecimento na minha vida. Eu tenho que permanecer firme na posição, convicto daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque o diabo vai trabalhar contra, para que eu desanime, para que eu mude o chamado, para que eu saia do foco e, com isso, ele inviabiliza o plano de Deus, aquilo que Deus queria fazer. Isso é importante. E nós somos cooperadores com o Espírito Santo para tudo que acontece. Então eu tenho que estar com a minha sensibilidade bem desenvolvida para ouvir a voz de Deus e para me alinhar com Ele, para fazer aquilo que Ele pretende realizar na terra. O chamado na nossa vida pode ter um caráter geral, aí como cristão, como discípulo, como filhos de Deus, e eu posso ter um chamado específico, como alguém que serve a Deus num propósito, num plano específico. Então, é preciso diferenciar essas coisas. Mas, de qualquer maneira, vocacionado ou chamado, eu vou ter que ter um estilo de vida compatível, coerente, consistente com o chamado de Deus na minha vida. Não dá para ter contradição e incongruência nesse tipo de situação, porque não vai funcionar. E Deus vai trabalhar a igreja no sentido dela amadurecer. Deus vai tirar a igreja do conforto, da religiosidade, para que a gente aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar na sua palavra, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo e vá para fora realizar algo para o reino de Deus. Isso Deus vai trabalhar o tempo todo na nossa vida e vai trabalhar isso também na vida da igreja. E muito mais agora, quando a crise vem, quando a dificuldade aparece, aí que a igreja precisa de maturidade para ser
uma coisa que traz esperança na vida das pessoas, que traz exemplo, que traz um bom testemunho e que aponta uma direção para o mundo. Nós estamos aqui em missão. Isso é um processo e nós crescemos ao longo desse caminho. Mas veja bem, tudo que Deus faz, tudo que o Espírito Santo faz, não entra em contradição com os princípios espirituais da palavra de Deus. Eles trabalham junto. A palavra e o Espírito Santo é um trabalhar contínuo na nossa vida. E tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Nada para a nossa glória, mas para a glória dele. Por isso que nós dependemos da direção do Espírito Santo, nós dependemos da graça do Senhor na nossa vida, que nos capacita, que nos dá a direção para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. A nossa realidade em Cristo é algo tremendo, glorioso, majestoso e já foi realizado. Do ponto de vista de Deus, nós já estamos assentados com Cristo nos céus. É assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para a igreja. E a igreja tem que aprender a olhar para si mesmo como corpo de Cristo em linha, na coerência da visão que Deus tem de mim. Isso é importante, por isso que nós usamos a expressão em Cristo. É o que a palavra diz que eu sou, é a palavra que diz o que eu tenho, é a palavra que diz o que eu posso. E é nele, na plenitude do Senhor Jesus Cristo, nós caminhamos na terra. Deus tem que trabalhar a igreja para que ela amadureça, para que ela cresça, para operar na terra nesse nível da revelação da palavra a nosso respeito. Deus mesmo vai fazer isso. O Senhor mesmo vai cuidar da sua igreja para que ela esteja no nível que ele está, assentado nos céus à direita da majestade. E quando nós estivermos assentados com ele, expressando e transmitindo a imagem que nós temos já realizada no céu, Jesus verdadeiramente será Senhor na nossa vida. Deus tem que trabalhar a pureza da igreja para que ela ande nesse nível. E esse nível é o diferencial no tempo da crise. Não é a religiosidade, é o nível da nossa profundidade, da profundidade que nós temos em Cristo, que nos traz uma vida vitoriosa para a honra e glória do seu nome. A verdadeira paternidade da nossa vida é a paternidade de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E são os filhos da fé que são filhos da bênção. Abraão é o pai da fé e nós seguimos a sua trilha, os seus passos. Ele creu em Deus e obedeceu. E nós, como igreja, fazemos a mesma coisa. Andamos no mesmo sentido. A nossa fé é cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo na nossa vida, nos nossos planos, no nosso trabalho. Tudo que fazemos, nós fazemos para o Senhor, nós fazemos para a glória do Senhor. Nós somos servos. E na condição de servos motivados pelo amor, obedientes ao que o Senhor coloca para nós fazermos, é aí que nós encontramos o sentido da vida, o valor da vida, nós encontramos a alegria de sermos filhos de Deus. Não é de outro jeito. É assim que o Pai estabeleceu. Essa é a porta, esse é o caminho. Nós devemos nos alinhar para entrar e andar nele. Ok. Nós estamos na terra para expressar essa gloriosa realidade que nós temos em Cristo. Alinhamento, purificação,
sensibilidade para obedecer o Espírito Santo. O tempo todo, se nós nos distrairmos no caminho, a gente começa a perder a sensibilidade. Aí a gente começa a agir pela própria vontade, pelo próprio esforço, e aí nós acabamos caindo na religiosidade. A fé, ela fala da comunhão. A fé, ela fala da intimidade. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, é assim que nós andamos. A igreja é a nossa família espiritual. Eu não posso sair da igreja. Eu não posso me afastar dela. A igreja é a minha família espiritual. E é ali que eu encontro consolo, é ali que eu amadureço, é ali que eu trabalho, é ali que eu estabeleço compromisso, é ali que eu dou a minha vida para Deus. Deus olha para a igreja assim, como família, como comunidade, como o corpo de Cristo, onde um completa o outro. Eu não posso me acomodar ao longo do caminho, não posso me distrair ao longo do caminho, não posso me perder ao longo do caminho. Eu tenho que estar o tempo todo ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para que eu me posicione nesta geração onde Deus me colocou. E o meu estilo de vida, aquilo que eu vou manifestar na terra, no dia a dia, é algo que tem a ver com o céu, é algo que tem a ver com a palavra, não tem nada a ver com a cultura do mundo, com a cultura, com o espírito da época da minha geração. Eu ando por princípios, e princípios governam a minha vida. Esse é o estilo de quem está vocacionado, de quem está chamado para servir a Deus. E é andando assim que eu vou encontrar o valor da minha própria existência, o valor, o sentido, a dignidade da minha própria vida. Não há outra opção, não tem plano B. Esse é o plano que Deus estabeleceu para nós. Para encerrar o nosso estudo, vamos ver a aplicação disso para nós, para mim e para você que está me vendo nesta hora. Primeiro, qual o nível de informação bíblica que eu tenho a meu respeito como igreja? Pode ser um nível grande, pode ser pequeno, pode ser uma coisa mínima. Então eu tenho que avaliar o nível de informação que eu tenho a respeito da Bíblia. O que a Bíblia diz a meu respeito? Isso exige alguma atitude da minha parte. Segundo, você consegue separar o engano, o erro, a mentira, a falsidade da verdade? Dentro desse pacote de informações que você tem hoje, você consegue discernir o joio do trigo? A responsabilidade de separar as coisas, de julgar as coisas com sabedoria é nossa. Terceiro, você está disposto a ir mais fundo nessa revelação do Espírito para a igreja, mesmo que isso exija mudança e sacrifício na minha vida pessoal? Eu estou disposto a pagar o preço do discipulado, de seguir a Cristo nesta geração? Com toda a oposição, com toda a distração, a opinião pública, a opinião das pessoas, estou disposto a abraçar o Evangelho e me aprofundar nele, na minha vida? Isso vai exigir uma atitude da minha parte também. Outro, estou colocando em prática aquilo que eu já sei? Aqui, na mente, de forma intelectual, mental, não vai resolver o problema. Eu tenho que aplicar,
eu tenho que colocar em prática aquilo que eu já sei, para que mais o Espírito Santo possa me dar. A gente cresce assim: coloca em prática, recebe mais. Coloca em prática, recebe mais. E assim nós crescemos e frutificamos para Deus, para que o nosso fruto permaneça. Espero que a lição de hoje seja uma bênção na tua vida, abra o seu entendimento, chame a tua atenção para um novo posicionamento neste tempo que nós estamos vivendo. Deus conta com você, Deus precisa de você para ser um cristão poderoso na terra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a sua conexão, um grande abraço a você. Deus te abençoe.